Bom, bom dia, consagrados. E aí, alunos do Convênio Conexão. Bom, eu mandei para vocês um resumo, mais ou menos, dessa aula na semana passada, que nós iríamos rever o conteúdo trabalhado por enquanto nesse primeiro bimestre. E nós vamos, então, fazer isso nessa aula de hoje, né? O que é que tem a ver esse cenário? Você, obviamente, o professor de História quer aparecer, né? E aí, como eu já disse para vocês, eu moro em Caraparu, e, portanto, eu tenho um quintal desse tamanho, portanto, não tem por que eu gravar dentro de casa. Geralmente, quando eu falo daqui de casa, quando eu falo de Caraparu para vocês, lembro que eu chamo isso aqui de hidrofúndio, né? E aí depois eu mostro para vocês, né, uma imagem do igarapé do rio Caraparu aqui atrás e vocês vão entender então por que hidrofúndio. Bem, e aproveitando também que o tema dessa nossa revisão é Brasil Colônia, né? Hidrofúndio lembra latifúndio, né? O latifúndio é a base da nossa colonização. Então nós vamos, a partir desse momento, fazer uma revisão disso, rapidinho. Muito bem, pedindo autorização para gravar perto do igarapé. A gente não grava nada perto do igarapé sem pedir autorização para os seres encantados. Já está autorizado. Bom, sobre essa nossa revisão, caderno do convênio, né, livro do convênio, início do nosso primeiro bimestre de 2020 foi a colonização do Brasil. Bom, nós já entendemos que a colonização começa por duas perspectivas. A primeira perspectiva é um projeto de colonização descentralizado. Descentralizado é quando a gente vai entender a questão das capitanias hereditárias, né? Vamos lembrar que Portugal, vamos dizer assim, é o pioneiro nas grandes navegações, mas os portugueses não têm dinheiro para colonizar. Não tendo dinheiro para colonizar, Portugal então resolveu terceirizar a colonização. Esse termo terceirização eu assumo na sala de aula a partir da reforma trabalhista do governo Temer. Lembra da palavra terceirização? Pois bem, o que é a terceirização que eu chamo na sala de aula? Na verdade, é a criação das capitanias hereditárias, aonde, vamos dizer, Portugal entregou, entre aspas, o documento que, vamos dizer assim, que repassava as terras, não dava propriedade, dava o direito de explorar, o direito de colonizar, mas não dava a propriedade da terra. Assim foram feitas, então, as 15 capitanias hereditárias. Vamos lembrar que elas eram 15 porções de terra no litoral brasileiro, e aí vocês que estão com o livro, na página 10 do livro, nós temos basicamente um mapa aí do litoral brasileiro. Esse é o Brasil de 1500, obviamente, são 15 capitanias hereditárias, aonde essas capitanias deram início à nossa colonização. Bem, nós já vimos em sala que esse modelo não deu certo. A maioria dos donatários não efetivaram, não ocuparam e não desenvolveram uma atividade econômica. Então, a partir de 1548, depois a gente pode conferir essa data, Portugal resolve remodelar, né, vamos dizer assim, repaginar a colonização. Em vez das capitanias, que era um modelo descentralizado, os portugueses resolvem pelo modelo centralizado, criando em 1548 o governo geral. O governo geral, portanto, já vai ser uma centralização da colonização, dirigindo a partir de um núcleo, de um centro que é o Rio de Janeiro, toda a política administrativa e econômica da colonização. Falando em política econômica e administrativa, nós temos então logo, vamos dizer assim, que passar adiante, e passar adiante basicamente é falar da página 16, dê uma olhada aí, página 16 do livro. A economia, não esqueçam, é mercantilista, não é sistema, é política econômica. A política econômica, chamada mercantilista, obviamente, impunha a Portugal que desenvolvesse uma atividade econômica que fosse rentável. Não esqueçam que era ouro, mas como não tinha ouro, então restou o quê? Restou cana-de-açúcar. Restou não quer dizer que é uma coisa, vamos dizer assim, muito pobre. O açúcar é um produto extremamente caro e oneroso. E aí, portanto, se dá a primeira grande atividade econômica, que é a cana-de-açúcar. Não esqueçam que essa atividade econômica ela está estruturada dentro de um sistema chamado de plantation, uma palavra inglesa. É um sistema de plantation. E o que é o sistema de plantation? A produção ela tem que obedecer 3 características. Uma é o latifúndio, aí por isso que eu chamo aqui, aonde a gente está gravando. Por que gravar aqui? Porque aqui é o hidrofúndio. Depois eu explico de novo o que é o hidrofúndio. A base da colonização é o latifúndio, a grande propriedade. Vamos dizer assim, a monocultura. O que é monocultura? É a atividade econômica que valoriza um produto. E quando ela é mono, geralmente ela está predestinada ao mercado externo. E a outra característica, latifúndio,
monocultura, e anota aí, a outra característica é a escravidão, né? A base das relações de trabalho serão escrava. Então, a atividade açucareira, e aqui, né, ao fundo, a gente pode aproveitar, né? É uma casa de farinha, né? Eu tenho esse privilégio de, além de morar próximo ao rio Caraparu, a gente ainda produz, nós ainda temos uma, vamos dizer assim, uma cultura aqui de fazer a nossa própria farinha, olha. Dá para observar, dá para olhar aí? É uma casa de farinha, onde a gente fabrica aqui a nossa própria farinha aqui em casa. E aí isso, obviamente, me serve, me aproveita para a gente falar de engenho. O engenho é a estrutura, vamos dizer assim, é a estrutura econômica, é a estrutura física onde se desenvolve a produção da cana-de-açúcar. Vamos lembrar que dentro do engenho existem dois elementos, vamos dizer assim, duas estruturas que elas são muito importantes nesse processo econômico e, acima de tudo, social. Uma é a casa grande, aí eu poderia mostrar a minha, mas eu não vou mostrar. E outra é a senzala, vamos usar aqui o espaço, né? Essa relação, já foi explicado para vocês, de casa grande e senzala, é uma relação extremamente importante. Não esqueçam que na literatura, se não me engano, vocês têm lembra da síndrome de Peter Pan? Alex Bruno. Eu acho que Alex Bruno deve falar para vocês de uma, vamos dizer assim, de uma grande obra. A Casa Grande e Senzala. É uma obra clássica da literatura brasileira, onde essa obra, entre outras coisas, ela meio que romantiza a relação entre o senhor e o escravo, entre a Casa Grande e a senzala. É uma obra da literatura, mas que na história ela é passível de uma série de críticas. Por quê? Porque entre a senzala e a Casa Grande existe, vamos dizer, uma série de conflitos, produzido principalmente, obviamente, pelas relações entre o senhor e o escravo. Não te esquece que há uma diferença entre o escravo que vem da África e o escravo que nasce. O escravo que mora na Casa Grande é o escravo que nasce. O escravo que nasce, que nunca viu a luz da liberdade, é possível que ele fique sempre na Casa Grande, do lado do senhor. O escravo da senzala é o escravo que vem. E o escravo que vem da África, obviamente, ele perdeu a sua liberdade. Então há dois tipos de escravo aí. É importante porque no processo de resistência escrava, existem escravos que ficam com o senhor. E existem escravos que vão sempre lutar contra o senhor. Então, dentro dessa atividade econômica, que foi a cana-de-açúcar, se desenvolveu aí a nossa primeira perspectiva de colonização. Então, muito bem, vamos relembrar para finalizar essa aula. Nós tivemos, então, a criação da colonização brasileira através das capitanias hereditárias. Esse modelo, pode-se dizer, fracassou, não deu certo, a maioria dos donatários não vieram, não quiseram. 1548, revisão, anotou aí? Criação do governo geral. Capitanias hereditárias era um modelo descentralizado. O governo geral é um modelo centralizado. Pode-se dizer que melhorou? Melhorou, através da criação de estruturas burocráticas e políticas que deram mais conta da colonização. Dentro desse processo que é a centralização, nós temos o desenvolvimento da atividade econômica açucareira. A cana-de-açúcar, ela é basicamente, vamos dizer assim, o início efetivo da colonização aos moldes da política mercantil. Na próxima aula, talvez, dependendo do coronavírus, a gente vai para a segunda atividade econômica. A segunda atividade econômica é a mineração, tá bom? A criação da colonização brasileira através das capitanias hereditárias. Esse modelo, pode-se dizer, fracassou, não deu certo, a maioria dos donatários não vieram, não quiseram. 1548, revisão, anotou aí? Criação do governo geral. Capitanias hereditárias era um modelo descentralizado. O governo geral é um modelo centralizado. Pode-se dizer que melhorou? Melhorou, através da criação de estruturas burocráticas e políticas que deram mais conta da colonização. Dentro desse processo que é a centralização, nós temos o desenvolvimento da atividade econômica açucareira. A cana-de-açúcar, ela é basicamente, vamos dizer assim, o início efetivo da colonização aos moldes da política mercantil. Na próxima aula, talvez, dependendo do coronavírus, a gente vai para a segunda atividade econômica. A segunda atividade econômica é a mineração, tá bom? Ouro, obviamente, é muito mais rentável que cana-de-açúcar, tá bom? Eu vou pedir às entidades que abençoaram, que permitiram que a gente gravasse. Depois, num outro momento, eu faço um vídeo do Igarapé. Aliás, a gente vai falar sobre tráfico negreiro. No próximo vídeo também a gente vai falar sobre tráfico negreiro. Aí a gente passa a filmar ali do Igarapé aqui atrás de casa, tá bom? Encaminhamos uma atividade depois para vocês, um exercício, e aí a gente finaliza essa revisão de Brasil Colônia. Obrigado.